Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Padre Fábio, hoje bem que o senhor poderia falar sobre a responsabilidade que as outras pessoas colocam sobre outra, que algumas pessoas colocam sobre outras para que sejam felizes. Quando eu coloco sobre as costas do outro a responsabilidade da minha felicidade, eu estou cometendo dois crimes, né? O primeiro, o pior de todos, comigo, porque a partir do momento que eu delego a minha felicidade, a responsabilidade de ser feliz ao outro, eu acabo me privando de ser feliz. O que é a felicidade antes de qualquer coisa, né? Felicidade é essa harmonia que você pode alcançar com a vida. Felicidade não significa que eu não vou ter problemas, não significa que eu vou ter um mar de rosas para navegar, não. A felicidade, eu posso ser feliz mesmo tendo dificuldades no meu dia a dia. É a harmonia interior que eu crio para poder lidar bem com os meus problemas, para lidar bem com as minhas alegrias, para lidar bem com o meu cotidiano. E a partir dessa harmonia, eu viver satisfeito, não é? Eu acho que a felicidade é isso, é uma satisfação. É você estar feliz, é você estar satisfeito com a vida que você está vivendo. Sempre num processo de luta e de superação, porque é assim que essa satisfação vem. O ser humano sempre vai querer bons resultados, ele sempre vai se exigir bons resultados. Você pode observar que às vezes existem pessoas que ficam deprimidas, ou ficando borocochôs, né? E por quê? Porque elas estão se exigindo menos, ou porque não estão dando conta de viver esse processo de superação. Às vezes vão abandonando o barco, vão ficando desacursoadas, né, com o processo de luta. Agora veja bem, o outro faz parte da minha felicidade. O outro é um vínculo que me ajuda a criar esse instrumental da minha realização humana. Mas o outro não tem a responsabilidade de me fazer feliz, né? A felicidade tem que ser, antes de qualquer coisa, uma decisão nossa. E retire a felicidade do contexto dos filmes hollywoodianos, viu? Essa coisa utópica, vamos viver felizes para sempre. Isso não existe. A gente precisa saber que a vida, ela é dura, ela tem dificuldades, ela é assim para todo mundo a vida tem as suas lutas, ela vai oferecer as suas lutas. Agora, também podemos dizer que para todo mundo há uma possibilidade de realização. Então, quero contextualizar a minha felicidade nesse horizonte de possibilidades e também de limites. E o outro é esse instrumental. A amizade que eu tenho me ajuda a estar mais feliz. O meu vínculo, a minha harmonia com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com meus amigos, vão favorecer com que eu tenha condições de viver melhor esta minha experiência humana. E naturalmente, porque estou bem assessorado de outras pessoas, eu acabo trazendo para fora o que eu tenho de melhor. Mas o outro não é o responsável pelo processo. Eu sou o dono deste processo. Eu administro isso com Deus, né? Já que sou religioso, creio em Deus, eu vou dizer que eu sou o responsável pela administração dessa felicidade que Deus me proporciona e quer para mim. Ah, tá bom, padre, mas eu não acredito em Deus. Então tá bom, assuma a responsabilidade sozinho. Você vai dividir o instrumental para essa felicidade acontecer com as pessoas que estão do seu lado. Quem tem uma fé, né, e quem tem uma religião que é bem vivida, bem praticada, ela acaba sendo um instrumental para ajudar a chegar nessa realização humana. Existem pessoas que não conseguem viver essa experiência de fé, mas nem por isso estão livres da responsabilidade de administrarem essa felicidade, essa alegria diária, essa responsabilidade de você
buscar diariamente a satisfação de ser quem você é. Para nós que cremos e lutamos para que a nossa experiência seja sempre religiosa, no bom sentido, no sentido mais pleno da palavra, que tudo esteja ligado, que tudo esteja conectado. Eu aqui hoje conectado ao dom, ao talento do Renato, a todo o trabalho da equipe que está fazendo o programa acontecer, as pessoas que participaram da minha vida hoje. Hoje eu passei pelo médico, o médico que me atendeu, a moça que me recebeu na clínica. Então, eu estou conectado a muitas pessoas. Então eu tenho essa consciência. Eu quero que essa minha conexão seja religiosa. Isto é, eu quero viver cada passo do meu dia de maneira harmoniosa. Eu quero viver de maneira boa. Eu quero fazer bem feita a minha passagem, né? Então, com isso, eu acabo tendo a oportunidade de também contribuir com a alegria e a satisfação do outro. Porque se eu trato bem a menina que me recebe, se eu trato bem o médico que cuida de mim, eu acabo proporcionando a eles, eu acabo sendo deles um instrumental também para que a felicidade que ele busca, assim como eu busco a minha, seja possível. Tá vendo como está tudo interligado? Isso é religioso, né? Então eu acredito que a nossa experiência é religiosa, porque nós estamos sempre interligados. E quando alguma coisa quebra esse vínculo, essa ligação, eu preciso retomar, eu preciso religar. Aí eu preciso do rito, vou lá, peço perdão, vou lá, digo que estava errado, reconheço meu erro. Enfim, o outro não pode carregar a responsabilidade da minha felicidade. Eu sou aquele que vai administrar esse processo. Se eu coloco sobre os outros esse fardo, eu cometo crime contra mim e contra ele, porque estou atribuindo uma responsabilidade que não é dele. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, e o senhor falava sobre decisões e viver as consequências das nossas decisões. Minha dúvida é, sempre sofreremos com as consequências das decisões que tomamos, ou depois de uma má decisão, Deus pode intervir em meu favor? Digo isso pela minha história. Antes de conhecer o Senhor, vivi uma vida completamente desregrada. Não tinha comprometimento com as pessoas, principalmente com os homens com os quais eu me envolvi. Depois de conhecer melhor Jesus, eu me arrependi e desde então busco viver a castidade e viver relacionamentos corretos. Sempre achei que a partir do momento que eu tomar decisões corretas, eu conheceria um rapaz e teria a oportunidade de conhecer uma família, que é o maior sonho do meu coração. Mas isso ainda não aconteceu. Então minha dúvida é, terei que sofrer para sempre as consequências das minhas decisões erradas? Meu tempo de consertar as coisas acabou? Só que para Deus nada é impossível, mas eu tive algumas oportunidades e não as aproveitei. Isso determinou o final da minha vida? Minha filha, uma coisa é certa. Quanto mais rápido a gente decide, mais fácil é a mudança acontecer dentro de nós, né? Só não tem solução para quem já morreu. O resto ainda dá tempo. E é muito bom a gente acreditar nisso. A gente colocar as nossas esperanças naquilo que a gente pode realizar. Veja bem você que muitas vezes na nossa vida nós criamos um contexto de escolhas tão erradas e a gente vai estendendo aquilo sem nenhum compromisso de mudança.
Quantas vezes na nossa vida a gente não mediu as consequências dos nossos atos e este tempo se prolongou por 20, 10, 30 anos. Às vezes você tem uma pessoa que o processo de escolhas foi tão danoso que depois ela já não se sente mais encorajada para mudar. Agora, a minha experiência me leva a compreender que quanto pior é a escolha de hoje, maior será a dificuldade de lidar amanhã com elas. Então a gente precisa ter essa clareza. Por exemplo, se eu faço a opção pelo crack, pela cocaína hoje, eu estou escolhendo drogas pesadíssimas que terão consciências neurológicas em mim. As consequências das drogas, elas são neurológicas também. Quantas vezes você encontra jovens aí de 20 e poucos anos dementes por causa do uso prolongado de entorpecentes? O uso do entorpecente causa demência nas pessoas. Então a gente precisa sempre, toda vez que a gente encontra uma pessoa num processo destrutivo que está nascendo das escolhas que ela está fazendo, você precisa tirá-la o mais rápido daquilo. Agora, geralmente essas escolhas afetivas, elas deixam marcas na nossa vida, na nossa alma, que somente a partir de Deus a gente pode consertar. E quando eu falo a partir de Deus, eu não falo só rezar não, viu? Eu estou falando de todos os recursos que nós podemos nos utilizar para que Deus haja em nós. Quando eu tenho esta consciência de buscar uma terapia, para eu me reconciliar com o meu passado, eu estou dando uma chance a Deus. É tão bonito você identificar nas pessoas através de um tratamento psicológico, psiquiátrico, o reconhecimento, olha, eu preciso de ajuda. Deus começa a ter chance na vida daquela pessoa. Porque o pior problema da neurose é o neurótico não reconhecer que é. Às vezes você encontra as pessoas, às vezes a gente mesmo, a gente se esconde nas mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Quantas pessoas você... eu agora mudei, eu não preciso de ajuda porque eu sou capaz de mudar sozinho. Mentira. Aquilo dura 2, 3 meses, depois você vê as pessoas agindo da mesma forma, com a mesma grosseria, tratando mal do mesmo jeito que tratava antes. Então, o que corrige as consequências das nossas escolhas é a coragem, primeiramente, a coragem que a gente tem que ter de encará-las. Assumir os erros, A gente não vai mudar se a gente não assume o erro cometido. Então, você reconciliar-se com a vida afetiva passada, o melhor jeito é você começar a dar um direcionamento a partir da própria consciência que você toma. Eu não agia de um jeito certo. E aí, a partir disso, agora, consertar. À medida que o tempo passa, vai ficando difícil. E hoje, não é só você que enfrenta o problema de encontrar alguém que quer casar. Que hoje, verdadeiramente, está muito difícil. Está uma crise danada, O povo está tudo solteiro, apavorado, e o tempo está passando, e está marcando o tempinho, riscando o calendário, e o príncipe não chega, e nem o sapo, e aí já não tem mais príncipe, não tem sapo, não tem cavalo branco, não tem mais nada. O conto de fadas está esfacelado, Hoje, infelizmente, as pessoas estão indispostas para as relações duradouras. Aquela análise do Bauman é muito pertinente aos dias de hoje, quando ele fala o amor de hoje é líquido, ele escoa das mãos, ele vaza. Agora, o grande problema também é onde as pessoas procuram, Pessoas que querem casar e não vão encontrar. Geralmente nos lugares que frequentam, nas baladas que vão, ali ninguém está muito disposto a casamento, não. Eu sempre falo, sabe onde é que estão os rapazes que querem casar? Na construção civil, Esses rapazes de carteira assinada, bonitinho, desde pequeno, já quer construir uma família, são pobres, mas estão lá loucos para construir uma família. Não sei não, esses baladeiros de plantão, esse povo muito bonito, muito cheio de oportunidade, geralmente não estão querendo não. Vai lá na construção civil, você ainda acha quem quer casar. Lá na roça, na lavoura. Agora, eu não sei se você quer ir lá, Não sei se você está com muita disposição para ir. Estou brincando, não é o seu caso, Mas muitas vezes a pessoa certa existe, mas ela está no lugar errado. Ela não está naquele lugar que convencionalmente você busca, E tem gente que tem uma ilusão. Eu acho que lá no meu grupo de oração eu vou arrumar alguém para casar. Isso aí não, viu? Tá dentro do grupo de oração não é garantia de nada, O mais importante numa pessoa é o caráter dela, é aquilo que você percebe no momento que você começa a conviver.
O namorado que você tem hoje, se você observa bem e se você dá bem, solta bem a corda para você ver onde ele pode ir. Aí você sabe o marido que você vai ter no futuro. O ser humano é assim, gente, não tem muito mistério não. Os mistérios existem, mas estão em outras dimensões. O ser humano é muito... claro, ele está cheio de mistérios, cheio de coisas que você não consegue absorver, mas é só observar bem. É só você ter coragem de olhar para a pessoa que você diz que ama com honestidade, com sinceridade. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Lamentavelmente, nós estamos nos encaminhando para um processo social cada vez mais difícil, cada vez mais tumultuado, onde as pessoas estão muito necessitadas de segurança. Agora, não podemos esconder de nós mesmos essa verdade. A segurança que nós não temos na rua é fruto do nosso jeito de educar os nossos filhos. É fruto do nosso jeito de criar valores nos dias de hoje. Quais são os valores que nos seguram? Quais são os valores que nos sustentam hoje como pessoas? Agora, alguma coisa está errada nesse tecido social. De você ter que trancar todas as portas da sua casa para você ficar em segurança. De nós temos que nos mudar para os condomínios para a gente poder viver em paz. A gente tem que criar muros altíssimos, que não são só de pedras. São muros humanos que nós estabelecemos. Quando nós não permitimos que os outros não entrem, a gente não permite que os outros entrem na nossa vida, porque nós temos medo deles. Os outros significam medo. É a sociedade que nós estamos criando. É a sociedade que eu faço parte. É a sociedade que você faz parte. E a gente tem como mudar isso, né? Tem que ter. Cada vez que a gente lança luzes e a gente reflete sobre a qualidade do relacionamento que a gente tem dentro de casa, de alguma maneira nós estamos criando segurança ou não. Não adianta a gente falar de segurança pública se nós deixamos os nossos filhos sem nenhuma segurança dentro de casa. Quantos pais alcoólatras, quantas mães alcoólatras, quantos pais infiéis que acabam criando um contexto imenso de segurança dentro de casa. É difícil ser pai? Mas ninguém mandou você ser. Você escolheu ser. Você se casou, você constituiu família. Agora é uma responsabilidade que você tem. É questão de competência, minha gente. Ou a gente vai ser competente naquilo que a gente assumiu amar, ou essa incompetência não nos dá direito de reconsiderar depois. Uma coisa é você errar nos seus negócios, você falir e você começar a trabalhar e construir tudo de novo. Outra coisa é você falir como pai. Outra coisa é você falir como mãe. Quando você não tem como recuperar. Assim como aquele menino, morto pelos traficantes, não tivemos tempo de recuperá-lo. É um prejuízo que jamais nós vamos ter como restituir ao mundo. O filósofo já dizia, né? Que todo homem que morre, qualquer que seja este homem, nós morremos um pouco também. Porque nós fazemos parte da humanidade. Onde existe hoje um ser humano sofrendo, a minha humanidade sofre nele também, mesmo que os meus olhos não estejam vendo. É minha condição humana. Eu não tenho como negligenciar isso. Eu tenho segurança, mas eu tenho irmãos que não têm, então eu sou fraterno, eu sou solidário com aquele que não tem. E aí eu vou agir de maneira equilibrada, de maneira consciente, para dar segurança àquele que não tem. Como? Aí entra toda a dimensão pessoal da minha parte. Cuidando bem da minha vida, cuidando bem dos meus filhos, cuidando bem do meu lar, do pedaço que é meu. A cidade ganha com isso, sabe por quê? Porque o cidadão cuidou bem da sua parte. Se eu passo pela rua e jogo um papel no chão, pensando que a rua não é minha, e se o outro passa julgando na mesma atitude, igual o Rio de Janeiro, né? Uma cidade tão linda, paisagens maravilhosas. Aí você de repente passa, depois que termina um bloco, né? Depois que passa um bloco carnavalesco pelas ruas de Ipanema, sei lá onde, aí você vê a sujeira que fica. Na Bahia, lá em Salvador, passa pelas ruas onde passou o trio elétrico para depois você ver. As pessoas não têm o menor respeito pelo espaço público, minha gente. As nossas cidades viram lixo. Por quê?
elas são invadidas de gente que não ama a nossa cidade. Elas são invadidas por pessoas que não têm a menor consideração pelo nosso espaço público. Aí pisam na nossa grama, destroem a nossa árvore e depois vão embora. Isso é civilidade? Não. A civilidade consiste em você olhar para aquilo que é público e você dizer, não, eu respeito isso daqui, mesmo que esteja uma multidão, mesmo que eu não seja reconhecido fazendo este erro aqui agora, eu não vou fazer, porque eu tenho consciência. Eu sempre digo isso. O cristianismo, o catolicismo, vou falar da minha parte, nós precisamos voltar a pregar a ecologia. A gente precisa ensinar que jogar lixo no rio é pecado. Pecado não é só sexualidade, não é só essas questões que a gente acha aqui, olha, não. Há uma série de pecados sociais que nós praticamos que a gente atenta contra a segurança. Quando eu jogo o lixo da minha casa num rio, sabendo que isso é proibido, quando eu provoco o transbordamento deste rio, por quê? Porque eu jogo o lixo que não é para ser jogado no lugar, aí eu encho os bueiros da minha cidade com lixo, com tampinha, com plástico, com jornal e depois a chuva não tem para onde escoar, aí a gente vai dizer que a culpa é do governo. Ah, os nossos governantes não cuidam das nossas cidades, está certo, existe uma parcela de culpa que é deles. Eu achei ótimo a placa que um cidadão ontem colocou numa cidadezinha no interior aí não sei onde. Agradeço aos meus vizinhos por eu ter pegado dengue. Ele colocou essa placa na casa dele, coberto de razão, porque ele cuida do lugar dele. Aí o infeliz do preguiçoso que está lá tomando a cerveja dele, ele não está nem aí para o mal que ele causou. Ele foi para a praia, ele jogou todas as latinhas de cerveja que ele tomou no final de semana inteiro no lixo lá da porta, independente se aquilo vai chover em cima ou não, e ele larga a procriação dos mosquitos para um morador da cidade. Ubatuba vive esse problema direto. Os turistas que vão a Ubatuba, que não recolhem os seus lixos, que não cuidam do espaço, deixa dengue para quem mora lá que não tem nada com isso. Gente, a dengue não vai embora do nosso país, não é porque o governo não cuida não, a dengue é um problema nosso, é nosso. O mosquito nasce na nossa casa, é na lata que a gente deixa, é na caixa que a gente não cobre, é no descuido humano que essas coisas vão nascendo entre nós. E aí a gente, no momento em que a gente precisa assumir a nossa culpa, a gente não assume. Como é que nós vamos falar de fraternidade e segurança pública se nós não temos coragem de assumir a nossa parte? Se eu não esvazio os meus potinhos de água dentro da minha casa, como é que eu posso esperar segurança fora dali? Como é que eu posso querer ter o direito de exigir alguma coisa nessa vida se eu não cuido das pequenas partes? Pode ser assim não. A gente tem que tomar isso nas mãos e, olha, vamos mudar. A vida pode ser melhor. A começar de mim que sou cristão. A começar de você, que é cristão, cidadão e tem consciência de tudo isso. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. A gente sabe na teoria, mas muitas vezes a gente só vai compreender mesmo na prática. Que na vida nós precisamos esperar pelo tempo das coisas. É uma frase bonita de ser repetida, minha gente, mas é muito difícil de ser experimentada. Quando você descobre que você não tem como acelerar o tempo. É preciso viver passo a passo, momento a momento, e descobrir que a vida é igual uma costura que a gente vai fazendo, juntando as coisas, e que se a gente não tem a paciência de viver esse bordado existencial, né, nós vamos perder. Porque viver é estabelecer esse embate o tempo todo. A vida está nos desafiando o tempo todo. Os acontecimentos, aquilo que a gente controla, aquilo que a gente não tem controle, aquilo que você programou, aquilo que você não programou e de repente estava ali como realidade que você precisava administrar, costurar, né? A gente tem que dar um jeito nisso. Aí é nesse momento que a teoria
se transforma em realidade e grita nos nossos ouvidos. É o impacto que a vida tem sobre nós. Isso na semiótica é bonito, a gente chama isso de a comunicação que afeta. Isto é, eu fico afetado por um discurso, por uma fala, por uma música. A vida nos afeta. E eu vejo que o sofrimento é para todo mundo, né? A vida aconteceu, não foi do jeito que a gente queria, e agora nós temos que administrar o acontecido. Pô, minha gente, quantas quedas nós também temos? Quantas vezes você fica aí sem saber como fazer agora? E agora? É a grande pergunta, né? O que eu faço? Como é que eu vou reagir diante do acontecido? Nós não planejamos assim, e de repente a vida nos afeta desta forma, e nós precisamos dar uma resposta, porque a gente tem que continuar vivendo. E a vida vai diferenciando homens e mulheres neste momento. Quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que fosse. Quanta maturidade vem para dentro de nós, ou não. Tudo depende de como nós vamos encarar os acontecimentos, como nós vamos administrar o ocorrido. Não temos como acelerar o tempo. Pudera eu, né? Acelerar esse tempo e a minha mãe ficar boa logo. Mas não tem como. Todo esse processo de dificuldade tem que ser vivido dia a dia. Lá no hospital vendo tantas pessoas tendo que conviver com suas doenças, com seus limites. É muito duro, minha gente. A vida não é fácil. Mas homens e mulheres vão sendo separados, né? Como que colocado em lugares diferentes, de acordo com a resposta que nós damos ao que nos aconteceu, ao que nos ocorreu. Grandes homens, grandes mulheres nascem neste momento. Quando são capazes de encararem o momento presente, a dificuldade presente, e fazem daquele momento um trampolim para a vitória, para o crescimento, para alcançar lugares que até então as alegrias não eram capazes de levar. É para isso que Deus nos conduz, é para isso que Deus entra na nossa vida, para nos ajudar a articular essa vida. Que nem sempre é do jeito que nós gostaríamos que fosse. Não desista mesmo. Eu não sei o que é que você passa. O que eu sei é que muitos que agora neste momento estão me assistindo passam por situações que não gostariam, que não são agradáveis. Precisam costurar aí um momento da vida que não é interessante. Pode ser que você hoje tenha que administrar a vida que você não escolheu ter. E aí o que vai fazer? Vai jogar lá fora? Não creio que seja a atitude mais interessante. Pode ser a mais fácil, não é a mais interessante. Pode ser que seja a mais simples, mas quem disse que grandes homens e mulheres nascem de questões que se resolvem com simplicidade, com facilidade? Não, é na labuta, é no labor. É no trabalho diário de você dar conta dessa vida que está aí. Ninguém nos prometeu que seria um jardim de flores, ninguém nos prometeu que seria moleza, mas nos prometeu que estaria conosco, que sofreria conosco, que assumiria conosco. Foi a palavra de Jesus aos seus amigos e a todos aqueles que ficaram amigos dele através da pregação de seus amigos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Não desista. Assim como meu amigo não desistiu e resolveu morrer com dignidade, assim como a minha mãe não pode desistir agora, você também precisa descobrir um motivo para não desistir. E quem sabe hoje Deus possa lhe dar e possa lhe esclarecer tantas coisas, se você der a Ele a oportunidade. Quem sabe hoje, com a vida que você não gostaria de estar vivendo, com isso que você não escolheu, com essa tragédia que muitas vezes se abate sobre você, com este peso que a vida muitas vezes representa, você possa ouvir também essa palavra de Jesus. Vinde a mim, todos vós
que estáis cansados, trazei os fardos, que eu vos aliviarei. E é um prazer poder entrar na sua casa, na sua vida, na sua história, poder fazer parte da sua vida. Todas as questões que nós trazemos aqui são verdadeiras. Vidas como as nossas, acontecimentos como os nossos, que quando olhados à luz do Evangelho, se transformam em matéria-prima de evangelização também. Já parou para pensar nisso? Que a mesma vida que se transforma em motivo de desespero é também matéria-prima de conversão para muitos de nós? Quantas vezes você parou para ouvir alguém dar um testemunho da vida, da conversão, de como Deus entrou na história dela, e você vai descobrir que o motivo que a fez converter-se ao Senhor é igual ao seu. Mas por que não foi também motivo de conversão para você? Porque talvez você não tenha visto este acontecimento com os óculos de Jesus, com a lente que Jesus nos empresta. Para mim, muitas vezes é causa de desespero, para o outro é motivo de conversão. Tudo depende de como nós interpretamos o que nos acontece. Tudo depende de como nós olhamos para os acontecimentos que nos afetam. Tudo depende de como administramos a vida que nós temos. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Cirineu, Cristo vai lhe ajudar. É sempre bom ter um Cirineu na subida, né? É sempre bom ter alguém que olha para você no momento daquele desespero e fala: você não está sozinho. Foi o que aconteceu comigo nesses dias, quando você identifica os verdadeiros amigos, as pessoas que não lhe abandonam naquela hora, aquelas pessoas que ajudam você a suportar aquele momento. Todos nós precisamos disso, minha gente. Aliás, a qualidade da nossa vida, dos nossos relacionamentos, ela passa o tempo todo por esses momentos. É quando você precisa olhar para alguém que significa este Cirineu: eu estou com você e vou fazer por você aquilo que você não pode. Ter um Cirineu no momento do nosso Calvário. Quem sabe o programa Direção Espiritual hoje possa ser um pouquinho isso para você. E nós agradecemos a Deus se hoje tivermos a oportunidade. A gente agradece a Deus toda vez que o programa tem a oportunidade de ser Cirineu na vida de alguém. E tudo o que Deus quer de você já está em você. Agora é só desenvolver. Mas como é que eu desenvolvo, Padre? Sabendo primeiro o que Deus quer de você, o que Ele colocou em você. Não morra ignorante, não morra sem saber tudo o que Deus deixou em você. Não morra sem saber todas as virtudes que o Senhor depositou na sua vida, na sua estrutura humana. Você é único, você é uma riqueza. E pode ser que você tenha sido estragado por muitos indigentes que não souberam administrar as suas indigências interiores. Porque onde existe alguém que não sabe administrar uma indigência interior, ali existe um estrago que contamina muitos que estão ao lado. Eu, como padre, pense no estrago que eu posso fazer se eu não tiver uma honestidade diante de mim mesmo. Eu, toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho, eu quero despertar o que as pessoas têm de melhor. Eu preciso cada vez mais trabalhar essa perspectiva em mim, para que isso repercuta naturalmente nos que estão de fora. Quando eu ensino a misericórdia, eu não estou falando de uma condescendência com o pecado. Eu estou falando de um caminho que nos permite chegar à nossa verdade. Então agora eu sou um limitado, eu sou um indigente, eu vou passar a mão na minha cabeça o tempo todo.
Não, é o contrário, eu vou me pôr para correr. Vai fazer o que precisa ser feito. Vai correr atrás dos seus prejuízos. Nós não temos o direito de ficar vivendo essa rejeição interior porque alguém um dia nos rejeitou ou porque alguém um dia não nos amou como a gente precisava ser amado. Isso é infantilismo. Eu não tenho o direito de justificar os meus erros porque alguém errou comigo. Não tenho o direito. Eu tenho que cavar com profundidade a minha existência para descobrir nos meus dias onde é que se abriga essa força. E lá, quando você tem contato com você, quando você descobre o que você rejeita em você, que não deveria ser rejeitado, você começa a encaminhar muitas soluções na sua vida. Primeira coisa, não rejeite o seu pecado, não tenha medo dele não. Qual é? Isso eu não faço. O ateu de ontem nos deu uma lição de cristianismo. Sim, sou invejoso. E porque sou invejoso, eu sou capaz de falar mal do Padre Alexandre, sou capaz de criticar as atividades dele. Aquele padre. Eu, quando sou invejoso, eu sou uma bomba. Porque eu sou capaz de ser cruel. Então, toda vez que eu percebo a inveja em mim, eu pego ela na mão. Minha senhora, a senhora é minha. E quem tem que ter o comando nessa história sou eu. Não é a inveja que vai me comandar. Sou eu que vou administrá-la com toda a honestidade do mundo. Nós que estamos nos bastidores religiosos, nós sabemos como a inveja é corrosiva entre nós. Um padre que não se alegra com o trabalho do outro. Uma freira que não se alegra com o bem que ela realiza lá junto aos outros. Mas isso não é um privilégio nosso, não. Onde existe alguém que não está na disposição de administrar as suas indigências interiores, lá o diabólico prevalece. Porque o que é o diabólico? O que divide, o que separa, o que desarmoniza. Ao ser honesto, você dá o primeiro passo na superação. E Santo Agostinho dizia que até no reconhecimento de um defeito você já está na ação da graça. A graça de Deus se antecipa em tudo, inclusive nos dar condições para caminhar no reconhecimento daquilo que é miserável em mim. Então tá bom. Se eu levo a sério a carta de Gálatas, que é o convite à libertação de tudo aquilo que possa me impedir de ser quem eu sou, então eu vou começar a viver um dever de casa diário, de começar a colocar na mesa do meu enfrentamento tudo aquilo que no meu comportamento, no meu jeito de ser, não favorece a minha maturidade. E sem medo, minha gente, eliminar da nossa vida toda e qualquer situação que possa causar essa rejeição interior. Livres da rejeição de tudo aquilo que nos foi oferecido ou que foi cavado por nós mesmos como um dificultador para que Deus pudesse fazer florescer a semente que está em nós. Sim, eu acho que o grande objetivo do diabo é justamente que a gente fique entretidos para não chegar ao núcleo de nós mesmos. Porque a falta de liberdade é justamente isso. A falta de liberdade, ela causa um entretenimento. E dá um prazerzinho sempre temporário, né? E você vai substituindo por outros. E vai substituindo por outros.
e você nunca chega ao cerne da questão. Não há uma superação, há um entretenimento. Eu posso muito bem viver uma vida sem liberdade, parecendo que sou livre. Hoje esse discurso da libertinagem, né, não é outra coisa senão um bando de gente amarrada em suas necessidades, sem nenhuma disposição de lidar com elas para superá-las. E o caos social se estabelece aí, onde os libertinos fazem parecer ser liberdade o que eles vivem. Uma gente que não quer regra. Se todos fossem iguais a você, que não gosta de regras, que insuportável seria viver. Vamos mudar a música do Tom Jobim? Quando existe uma pessoa no núcleo familiar que não faz essa lição de casa, de corrigir na vida interior, ou de colocar essa indigência interior sobre a dinâmica do trabalho, da rotina, da luta, é insuportável. Uma pessoa que não muda. Ah, eu já estou velha demais para mudar. Pois é. Pois então, saiba que envelhecerá na amargura. Porque quem não muda fica só. Quem não está disposto a viver a lapidação do Evangelho, porque isso é tão interessante. Quanto mais você mergulha no conhecimento de Deus, mais Ele vai apontando para você onde é que estão as suas rejeições. E Ele lhe ajuda a viver o acolhimento dessas situações para que você cuide delas, não para que você se acostume com elas. Então tá bom, eu vou reconhecer que sou ciumento e vou ficar a vida inteira dizendo, sou ciumento, sou injusto. Não. A ação de Deus na nossa vida é justamente no primeiro momento esclarecer-nos. E depois que nos esclarece, Ele nos ajuda a encaminhar com a gente mesmo. Chega dessa religiosidade que não nos ensina a olhar essa miséria que nos habita de uma forma honesta, à luz da misericórdia divina. Porque quando eu sou iluminado pela misericórdia divina, eu me torno mais esclarecido sobre o que eu posso fazer comigo. E estando no trabalho comigo, eu perco um pouco o tempo que me sobra, que me faz ficar o tempo todo querendo cuidar da vida do outro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando nós nos dispomos a cuidar das nossas indigências interiores, não nos sobra tempo para fofoca, não nos sobra tempo para tantas coisas que fazem parte da nossa vida. Quando a gente começa a administrar as nossas indigências, você fica muito mais tolerante com ela. Não no sentido de passar a cabeça e dizer, pode pecar à vontade, tá? A mamãe está aqui para te proteger. Não é isso não. Misericórdia comporta justiça. Volto a dizer, não é condescendência com o pecado. Eu, quando me olho à luz da misericórdia, não é para passar a mão na minha cabeça e ficar acomodado nos meus defeitos. Não é não. Eu me olho à luz da misericórdia é para não acreditar na condenação dos que estão de fora. Porque se tem uma coisa que o diabo conseguiu, é militante. E são todos muito religiosos. Estão todos muito militantes. Eu, quando eu quero viver, eu tenho que ir para a solidão. Quando eu quiser viver uma relação justa comigo, eu tenho que fechar todas as portas das condenações, inclusive das rejeições que me foram colocadas, que também me condenam. Aí, se eu não entro no Santo dos Santos, o lugar onde só cabe um, nada acontece.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que desfazer os nós do sapato, da gravata, dos meus sonhos, dos desejos. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que lamber as escadarias de toda e qualquer vaidade que eu tenho em mim. Limpá-la, eu tenho que sangrar tudo que em mim é um obstáculo. No Santo dos Santos, você não entra com seus diplomas, com seus discos de ouro, com seus colares, com suas titulações. A libertação acontece na nossa vida cada vez que nós anunciamos e que nós permitimos a força do ressuscitado em nós. Então hoje eu quero, digamos que eu faça a experiência de ser um homem meio morto. A gente faz isso o tempo todo, né? Quantas vezes na vida nós estamos meio mortos? Quando é que nós estamos meio mortos? Quando prevalece em nós o desânimo, quando prevalece em nós o ódio, quando prevalece em nós o rancor. Agora, eu anuncio o ressuscitado. Eu me recordo que eu não nasci para viver nesse estado de estar meio morto. Eu tenho que estar vivo. Para dar conta da vida, eu tenho que estar vivo. Eu tenho que ser esse primeiro lugar onde a vida encontra um espaço. Isso é anunciar o ressuscitado. É isso, consiste eu estar comprometido com as causas de Jesus. Nós não podemos pensar, gente, que eu vou seguir o Jesus que eu quero. Não, há um dado objetivo deste segmento. A igreja nos ensina, as igrejas nos ensinam. Eu falo a partir da igreja que eu professo, da fé que eu professo, a igreja católica. Ela me ensina a presença, ela me ensina o evangelho, ela me ensina o jeito que Jesus é, o jeito que Jesus viveu, o jeito como Jesus agiu. E nisso nós descobrimos um modelo de humanidade e um modelo que eu quero seguir. E esse modelo humano é ressuscitado, ele está ressurreto, ele está no meio de nós, mesmo tendo passado pela experiência da morte. Por quê? A morte não foi determinante para ele. Ele venceu a morte, ele é glorioso, é uma presença gloriosa no meio de nós. Isto é, já não está morto, mas vive. E porque vive, me faz viver também. E isso é o desafio de toda hora, né? Hoje eu preciso trazer o ressuscitado para o mundo. Eu preciso anunciá-lo pela força da minha presença, das minhas escolhas. Eu trago a ressurreição para dentro de mim. Eu aceito a ressurreição todos os dias. É por isso que a liturgia cristã será sempre a celebração do ressuscitado, nos fazendo ressuscitar também. Tudo acontece na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre nos trazendo, fazendo com que a igreja caminhe nesse processo de purificação, de retomada da vida. Nós saímos de nisso consiste a redenção, né? É você retirar uma pessoa de um estado desfavorável e colocá-la num lugar melhor. Isso é a experiência de ressurreição. O que estava morto agora está vivo. E é interessante, minha gente, porque nós precisamos fazer isso dentro de nós o tempo todo. Você passa momentos na sua vida em que você precisa ressuscitar. Nós precisamos ressuscitar todos os dias. Não são poucas as situações que nos matam. E não é na morte no corpo. Morte dos motivos, dos objetivos, né? Quantas vezes a gente vai perdendo os objetivos na vida? A gente vai morrendo para esses objetivos. A gente vai perdendo as motivações, a gente vai perdendo o brilho. E assim como uma louça vai ficando encardida, né? Se de vez em quando a gente não dá uma lavadinha nela,
ela vai perdendo a beleza. A mesma coisa acontece com a gente. Se a gente perde de vista o convite que o ressuscitado nos faz, de mergulhar nele todos os dias da nossa vida, para que a gente ressuscite também com ele, nós vamos perdendo o brilho, a gente vai ficando meio morto, a gente vai perdendo a graça e a morte vai vencendo. Mas não é esse o objetivo. Anunciar o ressuscitado consiste, antes de qualquer coisa, viver a dinâmica da ressurreição na nossa história. Conta um jovem universitário que no seu primeiro dia de aula, o professor se apresentou e pediu que todos procurassem conhecer alguém que eles ainda não conheciam. Ele ficou de pé, olhou ao redor, quando uma mão lhe tocou suavemente no ombro. Deu meia volta e viu uma velhinha bastante enrugada já, cujo sorriso lhe iluminava todo o ser. Ela falou sorrindo: "Oi, meu nome é Rose. Tenho 87 anos. Posso lhe dar um abraço?" O moço riu e respondeu com entusiasmo: "Claro que pode." Ela lhe deu um abraço e ele imediatamente perguntou: "Por que a senhora está na universidade numa idade assim tão jovem, tão inocente?" Rindo, ela respondeu: "Estou aqui para encontrar um marido rico, casar-me, ter 2 filhos e logo me aposentar e viajar." "Eu falo sério", disse ele. "Quero saber o que motiva a senhora a enfrentar esse desafio já nessa idade." Rose respondeu gentil: "Sempre sonhei em ter uma educação universitária e agora vou ter." Depois da aula, ambos caminharam juntos por um longo tempo e se tornaram bons amigos. Todos os dias, durante os 3 meses seguintes, saíam juntos da classe e conversavam muito. O jovem universitário estava fascinado em estudar aquela máquina do tempo. Ela compartilhava com ele a sua experiência, a sua sabedoria, e durante o curso, Rose se fez muito popular na universidade. Fazia amizades onde quer que fosse. Gostava de se vestir bem, se alegrava com a atenção que recebia dos outros estudantes, e ao término do último semestre, ela foi convidada para falar na festa de confraternização. Naquele dia, ela deu a todos uma lição inesquecível. Logo que a apresentaram, ela subiu ao palco e começou a pronunciar o discurso que estava preparado de antemão. Leu as primeiras frases e derrubou os cartões onde estavam os seus apontamentos. Frustrada e um pouco envergonhada, se inclinou sobre o microfone e disse simplesmente: "Desculpe, eu estou muito nervosa. Não vou poder voltar a colocar o meu discurso em ordem. Assim, permitam-me simplesmente dizer-lhes o que hoje sei." Enquanto todos riam, ela limpou a garganta e começou: "Não deixamos de brincar porque estamos velhos. Ficamos velhos justamente porque deixamos de brincar. Há alguns segredos para manter-se jovem, ser feliz e triunfar. Temos que rir e encontrar o bom humor todos os dias. Temos de ter um ideal. Quando perdemos de vista o nosso ideal, começamos a morrer. Há tantas pessoas caminhando por aí que já estão mortas e nem sequer sabem. Há uma grande diferença entre estar velho e amadurecer. Se vocês têm 19 anos e ficam um ano inteiro sem fazer nada produtivo, se converterão em pessoas de 20 anos. Se eu tenho 87 anos e fico por um ano sem fazer nada de útil, completarei 88 anos. Todos podemos envelhecer. Não requer talento nem habilidade para isso. O importante é amadurecer, encontrando sempre uma oportunidade na mudança. Não me arrependo de nada. Nós de mais idade geralmente não nos arrependemos do que fizemos, mas sim do que não fizemos. E por fim, os únicos que temem a morte são os que trazem no coração o remorso. Terminou assim seu discurso e cantou a música Rosa. Pediu a todos que estudassem a letra da canção e a colocassem em prática em suas vidas. Rose terminou seus estudos
e 1 semana depois da formatura morreu. Mais de 2.000 estudantes universitários assistiram às honras fúnebres para render tributo à maravilhosa mulher que lhes ensinou com seu exemplo que nunca é demasiado tarde para chegar a ser tudo o que se pode e deve ser. Eu me recordei que antes da grande mudança da vida de São Paulo, antes da grande conversão de São Paulo, ele precisou cair do cavalo. E cair do cavalo significou na vida de São Paulo o divisor de águas, antes e depois. O ser humano que ele era e o ser humano que ele se transformou. Aquela experiência de cair, de vir ao chão. É interessante isso, né? Quando nós morremos, a gente vai para o chão, a gente volta a ser semente. Por isso que nós acreditamos que a morte é apenas uma experiência de passagem, porque a gente nasce para uma nova vida. Nós somos semeados no solo de onde viemos. Mas na queda de São Paulo, ele não chegou a viver a experiência de ser sepultado no seu físico, na sua matéria, mas ele foi sepultado no seu antigo jeito de viver. Cair na terra, tocar o solo e levantar diferente. Da mesma forma, quando eu fui ordenado. É interessante isso, no momento da ordenação, eu vivi isso com muita consciência. Ao me deitar, eu me deitei diácono. Ao me levantar, eu me levantei padre. A experiência de você ser transformado no toque do chão. O que é tocar o chão? É tocar a experiência humana como ela é. Coisas que de repente caem no esquecimento por causa da pressa que a gente vive, por causa do jeito como a gente vai levando a nossa vida. Às vezes Deus precisa dar um tombo em nós. Não é verdade? Ou nem é Deus que dá o tombo, Ele aproveita do tombo que a gente levou para nos ensinar alguma coisa. Mas o grande desafio é a gente fazer da experiência da queda um momento de recomeço. É a gente fazer a experiência da queda uma experiência bonita de você redescobrir alguma coisa dentro de você que até então já estava esquecida. Algumas coisas que vão ficando dentro do nosso coração e que de repente a gente deixa de acessar. Pode ser que você não tenha caído nem do cavalo, nem do avião. Mas pode ser que em algum momento da sua vida você tenha experimentado o risco de você quase perder a vida que você tem. Experiência de livramento, nós dizemos, né? Quando eu fui livre da morte, quando eu consegui sobreviver ao ataque da morte, ao perigo da morte. Ou então, se não foi um perigo físico, os inúmeros perigos que nós passamos ao longo da nossa vida, quando nós somos quase que desafiados a trazer para fora o que a gente tem de mais forte para a gente poder sobreviver. Aquele momento em que a gente é traído, aquele momento em que a gente é enganado, quando as coisas não vão do jeito que deveriam ir, e a gente tem aquela sensação de que nós caímos. Quando nós somos enganados, por exemplo, quando nós somos traídos, nós temos uma sensação de que estamos no chão. Quantas vezes, né, você mesmo usa essa expressão, estou no chão. A experiência de você ver um mundo cair, está no chão. Mas veja bem, o chão é um bonito lugar para se começar a vida. Se você quer frutos saborosos, você tem que jogar a semente no solo. Não basta ficar olhando a semente e dizendo que árvore bonita você será. Não adianta você ficar contemplando a semente, admirando, se você não faz viver o processo da morte que o solo traz. E às vezes, nas quedas que nós sofremos na nossa vida, é um momento ideal para a gente levantar novo. Porque esse susto, essa possibilidade de perder a vida, parece que tem o poder de nos acordar. De olhar para os filhos que a gente tem, para as nossas maiores riquezas, para aquilo que verdadeiramente vale a pena a gente viver. A ponto de transformar as nossas perspectivas, minha gente. E é isso que precisa acontecer com a gente todos os dias. O processo da conversão é o processo de voltar ao chão. Ali onde eu lanço as minhas sementes. Hoje, eu quero pegar a dor que eu tenho dentro de mim. Eu quero lançar na semente da minha conversão, no chão da minha conversão. E quero que isso seja modificado.
que isso seja transformado em fruto, que isso seja transformado em sabedoria. O sofrimento não pode ser em vão, não. Um acontecimento como esse não pode ser em vão. A gente precisa extrair dele o máximo de aprendizado, para que a gente saia dali mais vivo, mais ressuscitado, mais coeso, mais forte. Porque esta é a proposta de Deus para nós. Descubra o momento em que você caiu, e ali você vai descobrir os motivos para a sua melhoria. Qual que vai ser o instrumental da sua transformação como pessoa? A queda, um momento de dificuldade, abrindo os nossos horizontes para a gente, quem sabe, contemplar o mundo de um jeito. Faça o seu pedido de oração. Pode ser que hoje você também esteja passando por uma experiência assim. Estou no chão, Padre, hoje eu precisaria de uma palavra. Hoje eu preciso de uma oração. Hoje eu preciso de alguém que me ajude a viver. Obrigado você que está ligado conosco. E é um prazer imenso, mais uma vez, nós estarmos aqui entrando na sua casa, convidando você a passar esse tempo com a gente e descobrir aqui no que acontece, no que a gente fala, alguma coisa que possa fazer bem ao seu coração. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco.